Isso. Bom dia a todos. Eu vou fazer a todos, que é a Fernanda e o Zé Vitor, por enquanto, mas tudo bem. Se puder ir juntando, essa aula está sendo gravada. A gente precisava começar as aulas de física básica, seja de ressonância, seja de tomografia. A gente fez as aulas do curso do Core Curriculum, todas a aula introdutória básica. Vou pedir para fechar o microfone. Está todo mundo fechado? Rosado, vem vindo um som, não sei de onde. Ah, não, a do Zé Vitor acho que está aberto. Eu vou mutar aqui. Isso, beleza. Joia. Que aí não fica gravado o barulho. Mas se vocês quiserem perguntar, pode abrir o microfone, tá bom? Aí, assim, eu normalmente começo pela ressonância, que é o habitual, mas a pedidos do pessoal do HCOR, principalmente, como eu tinha falado da clínica de tomografia, me pediram para começar pela tomografia. A tomografia, vamos usar um PDF, que é do Impact Scan. Na verdade, não é nem um PowerPoint, é um PDF. Eu vou compartilhar a tela com vocês, acho que vocês vão ver já já. Então, um segundo. E a gente vai usar esse PDF, usar e abusar. Deixa eu jogar o meu zoom para cá. Share screen. Vamos ver se vocês conseguem ver. Cadê o PDF? Sumiu. Aqui. Estão vendo a tela? Technical Aspects of Cardiac CT. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Sim, sim. Ótimo, beleza. Só para garantir que eu não esteja falando sem a tela. Então, assim, esse é um slide, são slides que estão em PDF, bem antigos, mas eu gosto muito deles porque eles são bem didáticos e bem práticos. Então, assim, e apesar de eles serem antigos, o que tem aqui basicamente cobre hoje o que a gente tem de tomografia de física, princípios básicos de física de tomografia. Eu até estava levantando para vocês, é interessante vocês olharem um pouquinho da história da tomografia. Eu vou comentar algumas coisas aqui, mas tem algumas coisas históricas da tomografia que vale a pena para entender como que a gente chegou hoje na multislice, como é que a gente chegou a fazer, então, o escaneamento do coração, porque a tomografia ela é muito sensível ao movimento, como vocês todos já sabem, fazem isso, e o coração, como eu costumo brincar, não faz pose para foto. Então, como que a gente chegou nesse ponto de conseguir congelar a imagem do coração? Fundamentalmente, a gente teve que melhorar algumas coisas. Fundamentalmente, a resolução temporal, o volume, a cobertura, não adianta aumentar a resolução temporal e cobrir um pedacinho do coração, e também a resolução espacial. Por quê? Porque a coronária é um vasinho pequenininho que, se eu não tiver uma resolução espacial muito, muito alta, eu vou ter um pixel cobrindo ela toda e eu não vou conseguir definir luz e parede. Hoje vocês já tecnicamente veem isso muito bem. Um pouquinho da história, aquilo que eu falei, eu vou comentar aqui basicamente a história e depois eu vou recomendar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que vocês vejam a história da tomografia e do raio-x. Vale muito a pena. Eu separei dois filminhos do YouTube para vocês, mas aqui o que eu vou falar nesse slide simplesmente é que a tomografia, até diferente da ressonância, da televisão, do cinema e de outras coisas, teve realmente um inventor, né? Porque essas outras coisas foram sendo construídas por múltiplos pesquisadores, mas aqui teve um que foi realmente considerado o inventor da tomografia clínica, que é o doutor, ou Sir, né? Ele foi depois se transformado em Sir pela Anabel, pela rainha da Inglaterra, o Sir Godfrey Hounsfield. Ele ganhou em 79 o Nobel de medicina por causa disso, e o primeiro paciente foi escaneado em 1971. Acho que nenhum de vocês estavam vivo ainda. Eu tinha 3 anos de idade, mas vocês não estavam vivos ainda quando ele escaneou
o primeiro paciente. Aqui está um exemplo. E aí eu não vou entrar em muitos maiores detalhes da história da tomografia para vocês. Vou recomendar os links do YouTube para vocês verem depois. Ele, no discurso do Nobel de Medicina dele, quando ele ganhou em 79, ele era um cara visionário mesmo, porque olha o que ele falou. Naquela época em que a tomografia aqui, ó, vocês vão ver na historinha, isso aqui podia levar horas para ser adquirido, né? Então você tinha lá a cabeça do indivíduo colocado aqui. Isso aqui ainda, além de rodar, ela girava translacionalmente, de assim, ó. Demorava um tempo enorme para você adquirir uma coisa parada, que era o crânio, e ainda com um negócio aqui no bumbum do cara, empurrando ele para segurar, para ele não se movimentar durante o longo período de aquisição. Então, imagine que naquela época pensar em fazer coração era absolutamente impensável. Mas ele pensou, né? E ele diz isso no discurso do Nobel de Medicina dele, dizendo assim, olha, a further promising field, né, um campo promissor no futuro, seria a detecção das artérias coronárias. E ainda ele coloca mais, e isso seria possível sob condições especiais de escaneamento. Ou seja, ele só voltou e falou assim, dê beta-bloqueador e nitrato. É óbvio que ele não pensou nisso, mas ele já sabia que por causa da resolução temporal e do tamanho das coronárias, da resolução espacial que seria necessária, a gente precisaria de condições especiais de escaneamento. Hoje vocês já conhecem isso, então antes de eu ir em frente, eu ia mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês os links para vocês verem a história depois. Tá? É bem legal, eu assisti, eu estava browseando a internet, então tem esse link aqui. Eu posso pôr no chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí vocês copiam, né? Cadê eu? Acho que eu tenho. Cadê o chat? Chat. More. Chat. Então, esse é um. E o outro é este aqui. Copy. Todo mundo está vendo aí no chat? Acho que sim, né? Beleza. Então, só para vocês terem uma ideia, acho que eu até salvei um dos filminhos aqui. Então, aqui, ó. Não, esse não é esse não, desculpa. Esse aqui, ó. Esse MP4 aqui é bem legal. É um médico, assim, meio não é esse, não. Esse é de ressonância que vale a pena também, mas a gente chega lá na física de ressonância. É um médico daqueles tipo Dr. Oz, assim, sabe? Mas, na verdade, cientificamente está bem legal. E vocês vão ver, então, aqui ele vai... tem 20 e poucos minutos. Acho que tem legenda no YouTube. Vocês acham isso no YouTube? E ele vai mostrar, lá, ele vai mostrar o Hounsfield Units, vai mostrar o que eu vou falar, e todas as gerações de tomografia, inclusive aquele esquema que eu falei para vocês, que eu não vou entrar em detalhes aqui da geração de tomografias, ele fala exatamente aquela foto que eu mostrei ali para vocês, com o cara com o bumbum sendo puxado, e as translações que eram feitas antigamente. As primeiras tomografias, só para dar um brief para vocês aqui, quer ver? Primeira, antes do humano, era uma tomografia que era realmente muito primária. Basically, you're going to get the same information if you start here around that 180 degree arc, you get a clearer and clearer picture until you get a... Guardem essa imagem aqui, ó. Eu vou falar dessa imagem para vocês. Isso, que é da técnica de Filter Back Projection, que eu vou mostrar já para vocês. Mas assim, está bem tecnicamente legal esse vídeo, apesar de parecer bem chumbrega. Olha aqui que ele mostra, olha só como é que eram as tomografias antigas, ó, que faziam coisas translacionais. Então tá bem legalzinho. Eu vou parar aqui. Fica a dica, tá certo? Para vocês assistirem esse vídeo da história da tomografia. Mas a gente vai falar de aspectos técnicos aqui de volta, um pouco mais detalhados. Eu vou também mostrar para vocês depois o Filter Back Projection, que é o que ele mostrou ali. Não vou falar muito das coisas translacionais, porque não vai dar tempo. Um outro comentário que não tem naquele filminho, que eu vou falar um pouco de princípios antes de a gente entrar em como é a tomografia atual, é que existia uma tecnologia um pouco antiga que não tem naquele filminho, que é a Electron Beam CT. Como vocês vão ver, eu vou falar logo em seguida,
A tomografia que a gente vai comentar é uma tomografia com um tubo de raio-x de um lado e um detectores do outro lado, rotacional. Né? Como eu falei, como vocês viram lá, vocês vão ver no filminho, as primeiras, além de ela rodava, dava um pulo e fazia translação. Rodava e fazia translação. Depois, na segunda para a terceira geração, ficou só rotacional, né? Que é o que é hoje, atualmente. Mas existia uma técnica, aí para o começo da década de 90, mais ou menos, está aqui, né? 90, está escrito no slide, que foi usada inicialmente para score de cálcio, que vocês conhecem bem, chamada Electron Beam CT, em que as coisas eram fixas. A técnica foi desenvolvida por uma empresa israelense chamada Imatron e que foi comprada pela GE, que engavetou esse projeto. Existia uma única máquina aqui no Brasil. Como é que era isso? Era gerado um feixe de elétrons por um tubo de raio-x que era desviado por um campo magnético para ele ser direcionado por anéis de tungstênio que, ao esse feixe de elétrons baterem nesse anel, geravam raio-x e uma gama de detectores fixos ficavam em cima. Então, com isso, como não havia partes móveis, a resolução temporal dessa técnica é muito alta. Ainda é. Quer dizer, acho que nos Estados Unidos talvez existam máquinas ainda funcionantes disso, e a resolução é da ordem de 50 milissegundos ou menor. Nós vamos chegar lá em termos de resolução temporal. Que hoje, praticamente nenhuma tomografia atual hoje não tem essa resolução temporal. Tem que usar técnicas especiais para chegar nessa resolução. E ela, no início, foi usada para score de cálcio, depois para angiotomo mesmo. O problema dessa técnica é que ela era exclusiva para coração, ela não faz mais nada, então é uma máquina cara e dedicada. E a qualidade da imagem dos detectores, como era um único plano de recepção, a qualidade da imagem era limitada. Então, o sinal-ruído da imagem não era tão bom quanto as técnicas que ganharam a gente, que é o que a gente usa hoje, que são as técnicas modernas de chamada multislice, virou clássico, mas, na verdade, o nome correto seria múltiplas colunas detectores, que a gente já vai entender já. E lá, para vocês terem uma ideia de história, lá na época de 98, começou com 4 slides, 16, lá por volta de 2003, 2004, a gente já estava com as 64, e hoje, vocês sabem, a gente evoluiu aí para 128, 320, 256, 320 colunas detectores. Como é uma tomografia? Então, vamos falar de forma básica. A primeira coisa é entender o tubo de raio-x. Um dos filminhos que eu mandei para vocês, deixa eu ver, que eu acho que é aquele Brief Story, não me lembro bem aqui, um deles tem a história do raio-x. Acho que, na verdade, não é dos que eu mandei, mas naquele mesmo, se vocês entrarem naquele que está falando da história da tomografia, tem um outro, esse mesmo cara apresentando, falando da história do raio-x. É bem legal também, fala da Madame Curie, do Röntgen e de várias pessoas, inclusive do Tesla, eles falam. É do mesmo canal, vamos dizer assim, do YouTube. Então vale a pena vocês fazerem um browser lá. Lá tem um pouquinho da história do tubo, mas de uma forma muito básica, o que a gente tem é um tubo de raio-x de um lado. Então essa parte que vocês estão vendo é o gantry da tomografia aberto, né? Isso aqui é uma tomografia bem antiga, mas eu tenho aqui um tubo de raio-x. O que é um tubo de raio-x? Né? Então, para quem não é da radiologia, quem é da radiologia vai falar, doutor Rochite, nós aprendemos isso lá nos primórdios do Jardim da Infância. Mas para quem não é da radiologia, de uma forma muito simples, o tubo de raio-x é uma lâmpada, vamos dizer assim, muito ineficiente, em que eu tenho um vácuo. Vou fazer um teste aqui com vocês agora. Eu vou parar um pouquinho o stop sharing. O sharing screen. E vamos ver se isso aqui funciona, que hoje eu estava querendo testar exatamente isso. Veja se vocês estão vendo um quadro branco agora. Estão vendo? Ok? E veja se vocês me ouvem bem. Me ouvem bem? Ok. Sim. E aí vamos ver se vocês conseguem ver bem. Eu não sei se eu vou ver o que eu estou escrevendo aí, mas acho que dá. Então, um tubo de raio-x de uma forma muito simples. Ele, como eu falei, é um tubo, a gente pode desenhar como se fosse um tubo de vácuo, né? Onde eu vou ter um anodo e um catodo, né? Onde eu vou ter um grande diferencial. Eu vou fazer rolar aqui uma corrente elétrica, tá certo? E aqui é vácuo no meio. Depois vocês vão ver na história como é que isso foi descoberto, tá?
E quando eu tenho esse diferencial de potencial muito alto, uma corrente forçando aqui eu tenho um vácuo, o que acontece é que eu sempre troco cátodo com anodo, então se eu trocar, vocês e eu já troquei, porque aqui, do jeito que eu vou desenhar, esse é o cátodo, esse é o anodo. Na verdade, a gente quer sempre um A mais, né? A gente não quer um C menos. Então, é na nota, não é assim? Então, para lembrar, esse é o mnemônico. Então, no cátodo, na verdade, quando eu colocar essa corrente, ligar essa corrente elétrica, e não é uma corrente pequena, nós já vamos falar isso, eu vou juntar elétrons aqui, né? Eu vou fazer uma nuvem de elétrons que se formam aqui, porque aqui está bloqueado pelo vácuo. Mas eu vou fazer uma nuvem de elétrons, a corrente de elétrons, elétrica, né, de elétrons, vai tentar passar aqui, até que em determinado momento eu vou vencer essa resistência do vácuo e vou em direção ao meu anodo aqui, que é o positivo, né, para fechar essa corrente elétrica. Porém, vocês vão ver na história como isso foi descoberto, se eu colocar, quando esse feixe de elétrons dispara do cátodo para o anodo, se ele encontrar aqui um anteparo, um bloqueio físico, ele vai bater nesse anteparo, nesse bloqueio físico, e vai gerar uma série de coisas. A principal delas, por isso que eu falei que é muito ineficiente, uma lâmpada muito ineficiente, vai gerar calor, né? Vai esquentar esse negócio e vai gerar calor. Mas vai gerar também uma coisa, que lá na historinha é bem legal, né? Vocês vão ver na historinha do filminho também, vai gerar um raio que foi chamado de raio X, que foi descoberto, porque o cara que desenvolveu isso aqui, ele era meio contemporâneo do Thomas Edison, parece uma lâmpada isso, né? Tentando gerar coisa. Ele viu que um negócio cintilográfico que ele tinha no laboratório dele brilhava lá do outro lado da sala. Né? Então ele ligava o negócio aqui e brilhava. Quando ele apagava a luz, parecia fosforescente lá. E aí ele viu que ele desligava, apagava, ligava, brilhava o negócio. Longe, muito longe. E ele tentou entender. Aí ele descobriu que tinha tal que ele chamou de um raio, que ele não sabia o que era, ele chamou de raio-x. Né? Depois, na historinha, vocês vão ver que o raio-x foi usado, aí alguém botou a mão lá na frente, numa apresentação dele, e com um filme fotográfico atrás apareciam os ossos. Né? Então, era ver por dentro. Então, foi a visão de raio-x que eles achavam. Então, isso foi usado, virou um circo, né, o raio-x na época, porque parecia a visão de raio-x. E foi usado para medir tamanho de sapato, porque, obviamente, eles não tinham ideia que o raio-x poderia ser danoso e causar câncer. Mas o tubo de raio-x, basicamente, é esse. Do ponto de vista da tomografia atual, alguns aspectos eu queria realçar aqui para vocês. Um deles é que essa corrente elétrica aqui, o que é essa corrente elétrica? Pena que vocês não estão presentes, eu ia perguntar para vocês, né, na aula normal. O que seria essa corrente elétrica? O que é isso no nosso equipamento hoje em dia? Isso é o nosso KV. Né? Vocês já conhecem dois parâmetros importantes de uma corrente elétrica que a gente lida na tomografia. Né? Mais corretamente chamado de KVP, que é o pico que a gente vai estar lidando. Então, na verdade, numa corrente elétrica, eu consigo determinar, através do meu gerador aqui, o pico da corrente, a quilovoltagem, né, que seria a voltagem do tubo, e a amperagem, ou seja, então isso aqui é o DDP, lembra? É a diferença de potencial. Quanto maior a quilovoltagem, maior a diferença, mais forte é essa corrente para tentar passar. E o MA é a quantidade de elétrons, né? A miliamperagem, que é a corrente do tubo. Tá? Então, esses dois parâmetros são os parâmetros que a gente usa até hoje para controlar a nossa tomografia, que é o KVP e é o MA, tá certo? E aí, uma coisa importante que vocês já devem ter notado é que esse KVP, esse quilovoltagem, não é uma coisa pequena, é muito grande. Quanto que a gente usa de voltagem? Né? Por isso que é K, né? A gente não usa 120, a gente não usa 100 para os magrinhos ou 140 para os obesos. Isso é quilovoltagem, ou seja, 120 mil volts. Então, se eu ligar uma tomografia numa tomada de 110, eu, na verdade, preciso lá no meu tubo de quanto? De 100 mil volts. Que não é, normalmente a gente não liga na tomada de 120. Né? A Eletropaulo vai dar para a gente aqui em São Paulo, se não me falha a memória, algo em torno de 380 ou 400 volts. Mesmo assim, eu vou precisar de transformadores para transformar essa quilovoltagem numa quilovoltagem tão alta assim.
E a corrente é bastante alta também, é em miliamperes, né? Mas é da faixa aí que vocês sabem, a gente vai, geralmente o pico, em torno de 500 a 600 miliamperes. Tá? A multiplicação da quilovoltagem pelo miliamperes é o power do tubo, é quanto o tubo é poderoso. Então, tem tubos de vários poderes aí, que é o máximo da quilovoltagem com o máximo de miliamperagem. Quando a gente diminui a quilovoltagem, quando eu trabalho com 100, eu tenho uma miliamperagem máxima maior. Quando eu tenho uma quilovoltagem maior, eu tenho miliamperagem menor, máximo. Mas essa multiplicação sempre vai dar um produto que é igual, que é o poder do tubo. Tá? Uma outra coisa importante, como eu falei, o tubo normalmente é uma coisa altamente ineficiente, então ele gera muito calor. Então, nas máquinas modernas, o desenvolvimento que houve dos tubos, uma boa parte da tecnologia é na dissipação de calor. Então, muitos tubos usam óleo ao redor, vácuo não, água e outras tecnologias para dissipar o calor, porque esse é o grande problema do tubo. O tubo é como se fosse uma lâmpada, vocês sabem, ele queima na tomografia, ele tem uma vida média final e ele desaparece, e ele vai queimar, ele vai quebrar, mas a eficiência e a durabilidade desse tubo vai depender dessa dissipação de calor, da maneira como você usa o tubo. Esse anteparo aqui, eu desenhei ele fixo, mas na verdade, nos tubos modernos, ele é como se fosse um disquinho que roda. Por quê? O ponto focal ficaria aqui e eu rodaria esse disco, giraria, de forma que que nem se fosse um disco de vinil. E eu estou passando a agulha, seria o meu feixe de raio-x. Para que eu dê tempo de esfriar aquele disco. Então, esse disco é feito de tungstênio, uma liga altamente resistente, porque as temperaturas que são alcançadas no ponto focal do raio-x são temperaturas solares, quase da temperatura do Sol. Então, ela derrete tudo, né, na faixa de 2.000, 3.000 graus. Então, se eu não tiver um sistema de cooling, né, de esfriamento, e que é o que acontece, antigamente, esse giro desse disquinho era mecânico, e se tivesse algum problema na engrenagem ali, travava o disquinho, queimava o tubo na hora, porque alguns minutos com o ponto focal parado, ele furava o disco, furava o anteparo. Hoje essa parte não é mais mecânica, é tudo eletromagnética, então ele não para de rodar, é raríssimo isso acontecer. Mas esse anteparo tem uma vida média. Em algum momento, algum dia, ele vai desgastar e vai queimar, tá bom? Então, hoje em dia isso aqui roda e ao redor desse negócio vai ter tecnologias de dissipação de calor. Então, quando você vai comprar uma máquina, depois a gente vai ver, tem uma aulinha só de dicas de how purchase a machine, você vai ver que é importante saber o poder do tubo, é importante saber qual é a capacidade dele de dissipar calor, porque isso tudo vem na performance. E é uma das peças mais caras da tomografia. Não é a mais cara. A mais cara é o detector, que a gente vai falar em seguida. Então, a gente está falando, então, das duas peças importantes, né, de uma tomografia. Uma é o tubo de raio-x, né, que a gente pode desenhar normalmente assim. E a outra parte importante são os detectores que vão estar aqui na face contralateral do tubo. E, obviamente, essa parte é móvel, vai rodar, nós já vamos chegar lá, tá bom? Mas, então, isso aqui que a gente descreveu é esse pedacinho ali, é o tubo. Tá claro isso para vocês? Podem responder aí se vocês quiserem. Tá tudo bem? Alguma dúvida nessa história do tubo? Ok? Então tá, então eu vou voltar aqui para a aula um pouquinho e depois a gente volta ali para eu explicar um pouquinho dos detectores. Vamos compartilhar a tela de novo com vocês. Muito bem. Todo mundo vendo a tela, né? De novo. Então, o que eu descrevi ali é o tubo de raio-x. Os detectores que ficam aqui no lado de cá, na verdade, eles são cerâmicas cintilográficas, né? Eu acho que já vou ter que voltar logo ali para vocês. Talvez eu devesse ter falado. Na verdade, eu até brinco nas aulas, alguém já deve ter ouvido eu falar isso, eu brinco que os detectores são, na verdade, eu pergunto onde está o gadolínio na tomografia, né? E o gadolínio na tomografia está no detector, né? Aqui não dá para ficar perguntando muito para vocês,
Porque a maioria dos detectores, eu vou apagar aqui, tá? A maioria dos detectores, eles são uma cerâmica baseada em sulfato de gadolínio. Tá? Então, a tecnologia de detectores, então, é o SO4GD, gadolínio. Tá? Acho que tem SO4 e SO3, mas enfim. Como é que funciona esse detector? Na verdade, a tecnologia de detectores, ela evoluiu muito, principalmente para que a gente conseguisse cortar os detectores com lasers, com tecnologias industriais muito poderosas, para que eu conseguisse detectores bem pequenininhos, fininhos, que isso foi fundamental para a evolução da tomografia e a gente conseguir fazer imagem de coronária, por exemplo. Mas se eu imaginar ali os detectores, imagine um detector daqui, ele seria mais ou menos assim. Eu teria um tubinho aqui, né? Eu teria aqui uma cerâmica, que seria esse sulfato de gadolínio, que ao receber o raio-x aqui, ó, ele seria igual aquele produto que estava na sala acho que era do Röntgen mesmo, não lembro se foi o Röntgen, essa historinha do detector, que vai fluorescer lá à distância, porque o raio-x vai espalhar aqui nesse caso, vai vir direto, né, do tubo do detector e ele vai cintilar. O que é uma cintilação? É brilhar, é gerar luz, tá? Então, esse tubinho, na verdade, essa cintilação gera luz. Os detectores mais antigos eram assim, hoje a tecnologia está cada vez mais evoluída, mas em tese, eu teria um tubinho aqui depois da luz, depois da cerâmica, todo espelhado. Isso aqui seria espelho. Tá? Para que a luz, qualquer luz, né, da cintilação dessa cerâmica, tudo que fosse, qualquer direção que fosse essa luz, ela ia ser focada aqui no final do detector. Para um outro pedacinho, o que é que sente luz? Alguém sabe o que sente luz? O que sente luz é uma célula fotoelétrica, tá certo? Então, é como se fosse um painel solar, por exemplo, que sente a luz do sol e transforma em energia elétrica. Aqui eu vou sentir luz e vou fazer o quê? Gerar um impulso elétrico. Então eu vou cintilar, né? Isso aqui é um cintilador. Vou gerar a luz aqui no meio, que vai estimular uma fotocélula, se você usar o termo mais antigo da minha época, uma fotocélula, que vai gerar um impulso elétrico baseado na luz. Tá? Esse impulso elétrico vai para onde? Vai para os computadores, vai lá para o PC, que vai transformar esse dado do impulso elétrico num bit, numa informação digital, né? Uma informação digital que vai ser usada, e a gente vai chegar lá, para construir a imagem. Ok? Tá ok aí? Deu para entender isso? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou com o som aberto, vocês podem me parar. Tá? Eu vou tentar voltar agora aqui. Então, os dois componentes importantes aí da tomografia que vocês já entenderam. Muito bem. Vamos lá, então. Na história da tomografia, vocês vão ver que aqui está pronto, né? Uma tomografia antiga, mas já mais do jeito moderno. Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Aqui uma outra imagem de uma tomografia. Desculpa, eu não estou compartilhando. Estou compartilhando, né? Não estou compartilhando. Então agora eu vou compartilhar. Espera lá. Agora sim, né? Beleza. Vão me dando sinal aí, porque às vezes eu não sei como é que tá. Obrigado, Anabel. Então, assim, essa é uma outra imagem. Eu estava nessa imagem aqui, ó, em que a gente descreveu o tubo, como ele funciona, os detectores. Lembrar que no começo, se vocês pegarem lá na história do House, vocês vão ver que eram detectores grandes e pequenos, uma única coluna. E no começo, o comecinho da tomografia era isso. Eu tinha um feixe de raio-x laminar, né, que era um leque, mas era um feixe laminar, em que ia para um grupo de detectores, né, ali embaixo. Já das mais modernas, mas uma single slice, né, vamos dizer assim. Aí alguém falou assim, mas espera lá, se eu tenho raio-x aqui, e se eu pegar esse feixe, que é o fan beam que vocês estão vendo aí, e eu abrir ele assim, ele vai virar uma pirâmidezinha. E eu fizer 2 cortes, 2 detectores, será que não dá? E foi abrindo, 4, 6.
Logo no começo eles viram que dava, mas o que acontece é que quando você começa a angular, a imagem, o dado que vai sair aqui na lateral vai ficar o quê? Distorcido. Mas se consegue matematicamente distorcer esse dado para que ele fique preciso de novo, mesmo tendo sido adquirido de forma tangencial. E com isso, numa rotação, eu adquiriria, a gente vai chegar lá, mais informação, e, portanto, mais imagem. Tá? Nesse outro exemplo aqui, vocês estão vendo aqui ó, o tubo de raio-x, tá? Aqui estão os detectores, ó. Isso é bem parecido ainda hoje, tá? E aqui do lado, esse negócio grande aqui que vocês estão vendo é o transformador. Então, uma coisa que aconteceu logo lá nos primórdios era o seguinte. Então, tudo bem, eu tenho uma tomada de 380 volts ou 420, sei lá o que for. E aí, eu tenho que chegar nesse tubo aqui com 110 mil volts. Eu preciso ter um transformador, né? Fisicamente, vocês lembram do colegial, a gente consegue transformar a voltagem. Mas isso são peças enormes, que ficavam fora da parte móvel da máquina. Essa parte aqui é uma parte que vai rodar. A gente já vai entender por que vai rodar. Eu não falei, mas vocês já vão entender. E antigamente não tinha como fazer isso. Hoje já está tudo dentro, mas era uma parte que ficava na parte fora, fixa da máquina. Então, como eu conectaria a parte desse gerador para dentro do tubo? Era um cabo. Então, nos primórdios, a tomografia rodava numa direção até que o cabo acabasse, né? Era basicamente uma ou duas rotações, e aí ela tinha que parar e rodar do outro lado, ao contrário. Vocês vão ver isso naquele filminho da história da tomografia que eu dei para vocês, para desenrolar o cabo. Né? Senão ele arrancaria o cabo se continuasse rodando na mesma direção. Só que com isso, a velocidade com que eu posso rodar e tem que parar e voltar era muito ruim. Então, uma das grandes evoluções que aconteceu para que hoje a gente rode tudo numa direção só foi uma tecnologia chamada de Slip Ring. O Slip Ring de anéis deslizantes, se a gente for colocar assim, ele, na verdade, ele é como se fosse um negócio do ônibus, que é elétrico, que eu tenho um gancho aqui, né? Um gancho, passo um cabo aqui de alta voltagem, eu passo esse cabo, puxo a energia e levo para o meu... Então, era uma coisa que ficava o transformador aqui jogando energia elétrica, 110 mil volts, e passando aqui um anel, né, como se fosse um corrimão, na parte móvel, rodando e pegando energia por contato ali. Mas o que aconteceu? Foi uma tecnologia que ajudou muito, melhor que o cabo, porque já rodava, mas muitos problemas tecnológicos se desenvolveram aí. Por quê? Quando eu botava 110 mil volts aqui dentro, é o que acontece com o ônibus, né? Vocês veem, quando ele faz a curva, gera faísca e tudo isso alterava a qualidade da imagem, interferia na imagem e na qualidade da energia elétrica que ia para o tubo. Então, isso foi mudando. Hoje, esses slip rings são sofisticadíssimos, são buchinhas, com pouca... E a transferência de energia elétrica é num nível mais baixo. Então, normalmente, eu uma vez conversei com o engenheiro da Siemens, por exemplo. Na Siemens, eu sei que na Dual Source, por exemplo, sai de 480, lá, o 380, que achou que a CPFL, a Eletropaulo, dá para a gente, passa para um transformador na parte fixa da máquina para 3.000 ou 4.000 volts, se não me falha a memória, e aí sai de 4.000 para dentro da parte móvel por uma esponjinha, um slip ring, que é uma técnica moderna de slip ring, vamos dizer assim, e aí dentro desse transformador, que está na parte móvel, que é isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, vai de 4.000 para 110 mil volts. Então, são 2 steps de subida, e aí eu não tenho problema e eu posso continuar rodando. A outra coisa que evoluiu é que essa rotação no começo era feita por quê? Por um motor, uma correia. Hoje em dia, isso é tudo por aceleração eletromagnética, tipo maglev, tipo trem chinês, tá? Que faz com que isso rode de uma forma smooth, sem motores mecânicos, o que torna a robustez, né, a reliability desses equipamentos muito maior, tá bom? Então, essas foram evoluções que foram necessárias para que eu pudesse rodar mais rápido, para que eu pudesse aumentar a minha cobertura, portanto, tendo mais colunas detectores. Eu vou aumentar a minha cobertura na direção Z. Veja que aqui ó, tem um X, Y e Z bem no meio da figura. Então, nessa direção Z, né?
E aumentando a velocidade, aumenta a resolução temporal, a gente já vai entender isso. Aumentando aqui a pirâmide, aumenta a minha cobertura. E com os detectores cada vez menores e sendo cortados mais fininhos, eu consigo cortes mais finos. Então, resolução espacial, resolução temporal. E o que mais que eu tinha colocado no começo que a gente precisava? E velocidade, e cobertura. Cobrindo mais, né, na direção Z, mais pedaços de tecido. A ponte na 320, por exemplo, que é quem é aqui do INCOR conhece bem, a gente cobre o coração todo, numa única rotação, num único batimento. Tá claro isso para vocês? Então, numa tomografia de 64, que é essa que está sendo mostrada aqui, por exemplo, a cobertura era de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. É uma coisa que não cobre o coração inteiro. Cobre isso aqui. Né? Então, eu tinha que fazer vários pedaços de coração e emendar ele. Hoje, isso não é necessário, embora você possa fazer. Por quê? Porque cada detector hoje está na faixa de quê? De 0,5, 0,6 ou 0,625 milímetros. Desculpa. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui é um exemplo clássico de um detector, tá vendo? São esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo, né? Uma foto clássica de um detector. Então, aqui um esquema também de como ficaria isso. Então, um detector clássico é esse de espessura de 0,625, tá certo? E no começo, como eu falei, eram detectores bem gordos, 2,5 milímetros, depois 1,25, depois 0,63, né? E agora bem fininhos aqui, tá bom? Aqui era para mostrar a velocidade de rotação, em que isso está rodando rapidamente. É um filminho que, obviamente, no PDF não vai rodar, tá certo? Antes de eu ir para os tipos de aquisição, eu queria fazer com que vocês entendessem o que o Dr. Hounsfield descreveu lá no começo, que é um pouquinho daquele filminho que eu mostrei para vocês. Então, por que eu tenho que rodar o tubo? Isso vem lá do Hounsfield. Por que ele entendeu que eu tinha que pegar a informação ao redor da minha amostra, do que está no centro do meu? Porque, matematicamente, um raio-x como esse que vocês estão vendo aqui agora, ele é uma projeção. Eu tenho o raio-x entrando aqui, é uma sombra que vai somar tudo. Para eu fazer uma tomografia, ou seja, ter uma imagem que indica, que mostra a informação de um corte de um determinado tecido, que pode ser lá no meio do tecido, eu preciso que esse raio-x rode ao redor desse processo. Então, se eu tiver uma única visão, eu acho que eu tenho isso em algum lugar aqui. Pera. Cadê aqui? Perdão. A gente vai ter como se fosse um histograma, na verdade, numa única posição. Quando eu rodo isso e vou somando meus histogramas, acho que eu tenho aqui mesmo, acho que é só uma questão de eu pular aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui mais para frente. Isso aqui. Está fora de ordem, eu peço desculpas, mas ó. Então o que acontece? Depois eu volto nas técnicas. Acho que está fora, para mim, fora de ordem. Então conforme eu rodo isso, quando eu estou parado, não estou rodando, eu tenho um raio-x e o detector do lado de lá, o que eu vou ter aqui embaixo é que cada detector vai pegar um determinado nível de raio-x. Por quê? Porque no meio do caminho eu tinha um corpo. E cada pedaço do tecido, ele atenua, ou seja, ele bloqueia o raio-x de uma forma diferente. Tá certo? Então, vocês sabem, o ar, por exemplo, não vai bloquear praticamente nada de raio-x. É por isso que o pulmão é preto. Então, vai passar todo o raio-x e vai queimar o meu detector lá embaixo. Então, aquele pixel, aquele detector que está vendo um pulmão, ele vai ficar preto. Já no osso, que vai bloquear boa parte do meu raio-x, a minha energia do raio-x, porque esse raio-x é uma onda eletromagnética, depois a gente pode voltar nisso, né? Hoje a gente sabe o que é o raio-x, e ele, obviamente, tem uma partícula, né? Pode ser uma onda ou uma partícula, como vocês quiserem. Ele vai ser bloqueado por coisas densas. Então, por exemplo, o osso que é denso, muito cálcio, ele vai, se eu tiver um detector aqui embaixo, ele vai ser atenuado muito menos, ele vai ser atenuado vai chegar muito menos raio-x naquele detector que está alinhado com uma área de osso, por exemplo. Só que se eu fizer com o tubo parado e o raio-x desse lado, simplesmente uma imagem, uma aquisição, eu não vou ver a informação daquele corte
tomográfico que hoje a gente olha e vê. Eu vou ter um histograma, eu vou ter uma informação desse tipo aqui. Porém, se eu rodar esse tubo 90 graus e agora fizer daqui para lá, então quando eu rodo o tubo, obviamente roda o detector junto. Eu vou ter um outro histograma. Veja que esse histograma ele é muito diferente desse histograma aqui. O que o Dr. Hounsfield demonstrou lá no começo das experiências dele, matematicamente, isso já tinha sido escrito de forma matemática anteriormente, é que se eu for somando esses histogramas, aí sim eu vou ter a informação que vai construir a minha imagem. Então seria mais ou menos dinamicamente, e essa técnica é chamada de back projection. Quando você faz essa técnica, a borda das coisas ficam borradas, porque existe uma passagem ali. Então, se eu tiver um limite entre o osso e o pulmão, vai ficar uma coisa média, average. Então, não fica uma imagem bacana. Então, além de fazer o back projection, eu tinha que filtrar. É um filtro passa-baixo, que a gente chama, em que as ondas de baixa frequência são retiradas. E aí eu fico com um limite entre as atenuações mais nítido. Então, a técnica completa se chama de filtrada back projection. Então, FBP. Tá? Essa é a técnica clássica que vem desde a época do Hounsfield para a reconstrução da imagem. E uma maneira dinâmica da gente ver isso aqui é de uma... Tá naquele filminho, como vocês viram na hora que eu passei rapidinho, tem lá ele mostrando a técnica de back projection. E aqui, ó, isso aqui é de uma medicina nuclear, na verdade, que usa isso também. Mas observem que eu tenho 4 phantoms, 4 tubos aqui de tamanhos diferentes. E quando eu começo a adquirir, você vê exatamente aquelas linhas, que são basicamente aqueles... se eu reconstruir aquele histograma com a técnica matemática de field background, eu vou ter um monte de banda, assim, como se fosse a televisão que saiu fora do ar antigamente. Alguém lembra disso? Não. Quando eu terminava a televisão às 2 da manhã, hoje não termina mais, né? Terminava a televisão, terminava a programação. Tocava o hino nacional, né? Tocava o hino nacional e dizia assim: voltaremos amanhã com a nossa nova programação. E a televisão fechava das 2 da manhã até, sei lá, 6 da manhã, né? Alguém lembra disso? Não, né? Ninguém viu isso acontecer na vida de vocês. Vocês são muito novinhos para ver isso. E aí aparecia uma tela que era uma tela cheia de faixas, assim, de degradê de cinza, se fosse uma tela de branco e preto, ou se fosse uma colorida, uma tela de... E é exatamente isso que acontece quando a gente faz uma única projeção do raio-x. Aqui, se eu começo a rodar, observem que eu vou rodando, e no momento em que aquelas minhas linhas começam a chegar aqui, ó, no 180 graus, eu começo, muito rápido aqui, mas eu começo a formar a imagem. Veja que a borda vai se formando mais ou menos e no final ela se forma. Veja que ainda aqui a borda está irregular, né? Porque está com uma resolução espacial muito baixa, são poucos pixels aqui. Mas essa técnica é a técnica de back projection. E ela tem uma característica que é muito importante, que é a seguinte: a informação que eu tenho em matemática para reconstruir, que foi adquirida daqui, do 12 horas para os 6 horas da tarde, é exatamente a mesma se eu inverter, rodar exatamente 180 e pegar o tubo está aqui no 6 horas e o detector está lá no 12 horas. A informação de frente para trás ela é invertida, mas é a mesma informação, né? Então, na verdade, essa técnica de back projection, pela matemática, nos diz o seguinte, que eu preciso, em tese, de 180 graus para adquirir uma imagem de rotação. Eu não preciso de 360, preciso de meia volta. Na verdade, não é bem isso. É mais do que 180. Por quê? Porque veja que o detector ele tem um ângulo. Aqui tem um arco, não tem? Tem um arco aqui. Então, para eu construir uma imagem, eu tenho que pegar essa ponta. Então, vamos dizer que eu comecei com essa ponta aqui no 6 horas. Se eu pegar essa ponta e rodar ela até o 12 horas, que seria os 180 graus, eu não passei todo o detector. Eu tenho que passar o detector inteiro aqui pelos 180 graus. Então, na verdade, são 180 graus mais esse ângulo do detector, que a gente chama de fan angle. Então, na verdade, a gente na prática, e eu vou falar isso várias vezes na aula, a gente diz que a resolução temporal, porque é isso que vai dar a resolução temporal da máquina, é a metade da velocidade de rotação, porque é 180 graus. Mas não é bem a metade. É a metade mais um pouco. Esse pouco vai depender de cada máquina e do quanto é o fan angle, né, o ângulo de fan, né, de leque de cada máquina. Porque eu preciso, que nem na Toshiba, que eu conheço bem,
O Fenangle, que é grande, porque são 320 detectores, colunas detectores, na verdade, a rotação toda é 220 milissegundos. O ângulo todo, desculpa. Que eu preciso para reconstruir uma imagem é 220 milissegundos. Então, são 180 mais 20, dá 200, mais 40. Então, eu tenho 40 graus aqui nesse equipamento Aquilion One, a mais que eu preciso rodar. Então, se eu rodo aqui a 350 milissegundos, uma rotação, é a velocidade que essa máquina roda, a minha resolução temporal não é 175 milissegundos. Ela é eu tenho que multiplicar aí eu tenho que pegar, dividir isso por 360 e multiplicar por multiplicar por 220, ou dividir por 360 e multiplicar por 220. Porque eu faço de 1 grau e aí depois multiplico em tempo. Então, a resolução temporal vai ser algo na faixa de... Então, se eu pegar 350 milissegundos e dividir por 360, cada grau vai ser 0,97 milissegundos, mas eu multiplicar não por 180, mas por 220, a minha resolução temporal, na verdade, é de 213 milissegundos. Agora, existem técnicas, isso é a resolução temporal de hardware. Existem técnicas que a gente vai ver que vai melhorar a nossa resolução temporal a um nível melhor, usando técnicas específicas para a gente melhorar a resolução temporal. Tá claro isso? Então, como é até aqui a gente entendeu, em um pouco mais de meia hora, ou 20 minutos, meia hora, como é formada a imagem de tomografia, quais são as técnicas que a gente usa, qual é o princípio físico básico técnico da tomografia. Muito bem. Aqui ele dá um exemplo de que eu estaria olhando por vários buraquinhos a barata para até chegar à formação da barata. Nós vamos voltar depois nas técnicas de aquisição. Aqui eu acho que ele entrou, esse PDF entra na hora errada aqui, essa aquisição, mas é importante só para vocês terem uma base introdutória aqui. A maneira de eu adquirir, como a gente falou, a maioria dos equipamentos até hoje não tem uma cobertura. Então, um equipamento 64 com 0,6 de espessura por cada coluna de detectores, aí não é um detector, tá? São colunas detectores. Cada coluna chega a ter centenas ou até milhares de detectores. Antes era uma e agora são 64. Mas na direção Z, a minha cobertura é a multiplicação do número de colunas pela espessura da coluna de detectores. Então, 0,6 milímetros vezes 40, vezes 64, por exemplo, vai dar 4 centímetros, 4,8 centímetros ou algo assim de cobertura. O que não cobre o coração. Então, e não cobra, eu estou falando do coração, mas outros órgãos, crânio, outros órgãos que são maiores que 4 centímetros. Tórax, eu preciso ver o tórax inteiro. Como é que faz? Como fazer imagem? A cama tem que andar. E aí eu tenho que andar a cama, passando o paciente por baixo desse raio-x, e eu posso fazer isso de várias formas. A forma clássica, a primeira forma que foi descrita, era fazer com que a cama, eu adquirisse com a cama parada, então a cama não se mexe, eu adquiro, faço uma rotação, adquiri aquele tomo, aquele corte tomográfico, ando a cama e adquiro outro. Ando a cama e adquiro outro. Essa aquisição, e ainda não estou falando de trigger eletrocardiográfico nem nada, aquisição clássica, era chamada de prospectiva ou convencional ou step and shoot, que é o nome da GE, na verdade, é um nome comercial. Em que a aquisição acontece com a mesa parada. Tá? Porém, outras técnicas foram desenvolvidas que também permitiram o quê? Uma aquisição mais rápida da imagem. Porque o problema de eu paro a cama, adquiro, ando, paro, adquiro, ando, é que o tempo para a aquisição de uma área muito extensa demora muito. Então, isso foi, o termo helical, na verdade, foi um termo também comercial, que foi criado pela Toshiba, na verdade, na época a Toshiba, hoje Canon, desenvolveu a primeira patente da aquisição helical, ou helicoidal, em português seria helicoidal, ou espiral. A cama vai andar continuamente enquanto o tubo e o detector estão rodando ao redor. Então é como se eu fosse um descascador de batata, daqueles automáticos, ou de laranja, e vai gerar para mim um dado espiral. Fica tudo espiral, porque a cama está andando e eu estou adquirindo. Tá certo? Essa aquisição contínua que acelera muito a aquisição de um tórax. Vamos pensar num tórax. Ele acelera muito a aquisição. Com isso, naqueles idos de comecinho de tomografia, isso mudou assim do água para o vinho
a aquisição, além de fazer uma coisa contínua, que permitia com que houvesse menos movimento de estruturas, etc, etc. Então, essa rotação contínua com a cama sendo alimentada é a chamada aquisição espiral helical. Nós vamos voltar nela, como eu falei, depois com muito mais detalhes. Tá? Existe um conceito que também nós vamos voltar mais para frente, que é o conceito do pitch, ou seja, que é o quanto essa cama, a velocidade com que essa cama viaja enquanto o tubo gira. Eu não posso fazer essa cama acelerar muito, porque se eu fizer isso, eu vou pegar como se fosse uma minha molinha aqui e eu vou esticar a minha mola. Porque a hora que eu estiver rodando e eu estiver andando muito rápido, eu vou ter... deixa eu ver se ele vai explicar isso já. É isso. Eu vou ter gaps aqui, eu vou ter espaços de tecido, de pedaço de gente, que eu não vou estar fazendo imagem adequada. Então, se eu fizer um pitch 1, significa o quê? Que a minha cama está viajando na velocidade da mesma espessura que eu adquiro por rotação. Então, se a minha rotação é, vamos dizer que é 4 centímetros, 40 milímetros, e a minha cama anda 40 milímetros por rotação, e aí eu posso transformar isso em segundos, mas geralmente a rotação é menor que um segundo, é 350 milissegundos. Então, se eu ando 40 milímetros por rotação, e a minha colimação, né, que a gente chama isso de colimação, os radiologistas adoram isso, colimação é de 40 milímetros, eu tenho pitch 1. Ou seja, eu ando exatamente o que eu consigo adquirir. Com isso, a minha molinha fica sem gap, fica juntinho, mas também fica sem overlap, sem sobreposição. Se eu me mexer um pouquinho, pode ser que tenha um gap. E se eu fizer pitches maiores do que 1, eu posso ter gaps no meio do dado. E se eu fizer um pitch menor do que 1, né, então eu vou andar mais devagar com a cama em relação à velocidade de rotação do tubo, eu vou ter dados overlap. Então, na primeira rotação eu pego um corte, na segunda rotação eu vou pegar de novo metade daquele corte e uma metade nova aqui. Eu vou ter um overlap de metade. No pitch 2, eu vou ter, no pitch meio, desculpa, eu vou ter um overlap de metade da espessura do meu corte. Isso é importante vocês entenderem. O que acontece com isso? Obviamente, eu tô aquela carne que eu queimei uma vez aqui, metade dela vai ser queimada de novo na outra rotação. Ou seja, a minha radiação sobe, aumenta a minha radiação quando eu diminuo o pitch. Então, quanto menor o pitch, maior a radiação. Quanto maior o pitch, menor a radiação. Isso vai ser importante, esse conceito, porque a gente vai falar mais para frente. Talvez não hoje. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos de aula para vocês, para não ficar muito cansativo e depois a gente reassume. Então, eu falei então dos tipos de sequência básica, nós vamos voltar nisso. Falei do pitch, que é um conceito que tem a ver com a dose de radiação e com o dado que eu adquiro. Falei então do Filter Back Projection, que a gente já comentou e demonstrou, né? É chamado 2D, ou a gente pode ser 3D. Apenas para comentar, nós vamos voltar nisso. Hoje, existem reconstruções mais modernas, chamadas reconstruções iterativas, cada vendor tem um nome, que usa técnicas estatísticas e tipo algumas inteligências artificiais hoje em dia, com deep learning, machine learning, tudo moderninho, para quê? Para retirar o ruído. Porque embora o Filter Back Projection seja bem bom, ele é uma técnica que gera ruído. Ele tem um ruído de um certo nível. Tá? Então, técnicas que diminuem ruídos, a gente vai... Olha o exemplo aqui, olha. Veja a imagem aqui embaixo. Como está ruidosa a padrão e a iterativa um pouco melhor. Isso aqui é uma bem antiga. Hoje houve uma evolução muito grande. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente vai discutir isso mais para frente. A gente pode adquirir uma imagem ruidosa e ter um resultado final, portanto, com menos radiação, e ter um resultado final adequado com o diagnóstico. Tá? Normalmente, então, aqueles dados lá do detector, eles vão ser construídos num raw data, que a gente chama, um dado cru, que é um sinusograma, um sinusoidal, porque geralmente a aquisição é espiral, como eu falei para vocês, que fica guardado num computador. Esse dado é enorme, de 10, 15 gigas por aquisição de um coração, por exemplo. Chegava a dar 320, chegava a ser 30 gigas, porque é o dado espiral de cada pixel, de cada detector, na verdade, armazenado ali. Aí, esse dado fonte, ele é processado matematicamente para corrigir aquela
aquela distorção que é o Cone-Beam, Reconstruction, aquela a distorção dos slices periféricos ao raio-x. Esse foi uma das grandes limitações das tomografias de volumétricas, que a gente chama, que é a de cobertura de um coração inteiro, né? Para cobrir 320 no coração inteiro, a grande dificuldade foi ter computadores porque quanto maior é esse ângulo, mais angulado fica, pior, mais difícil são os cálculos, mais trabalhosos para eu reconstruir a imagem. Essa foi uma limitação que hoje foi vencida, obviamente, para a gente reconstruir. Então, usando técnicas iterativas e de Cone-Beam e matemáticas para ajustar isso, eu vou reconstruir uma imagem que normalmente vai ser convertida para 512 por 512 pixels. Isso é o clássico da tomografia, em que cada pixel vai ter um valor de densidade, um valor mais escuro ou mais branco, que é chamado de densidades Hounsfield, né? Ou unidades Hounsfield, né? Em homenagem ao Dr. Hounsfield, que inventou a tomografia. E ele vai ser mais branco ou mais preto, dependendo da densidade, da atenuação que houve, que o tecido causou ali antes de chegar no detector. O nível de Hounsfield, nós vamos discutir depois, ele é muito amplo. Ele vai de menos 2, 3 mil até 7 mil para o osso lá em cima. E é um degradê de cinzas muito grande para o olho humano conseguir detectar. Então, vocês vão ver, a gente vai trabalhar na tomografia com janelas, níveis, né, centros e janelas, fazendo com que pixels acima. Então, se eu tiver uma janela de 0, por exemplo, um nível de 0 e uma janela de 200, eu vou ver lá do menos 200 ao mais 200, tudo que tiver acima vai ficar preto ou branco e tudo que tiver para baixo vai ficar branco. E o degradê de cinzas vai ficar concentrado entre o menos 200 e o mais 200. Com essas janelas, a gente vai discutir isso mais para frente, janelas e níveis, eu vou conseguir focar em tecidos específicos. Então, eu posso ver, janela, que são as janelas que vocês usam. Janela de pulmão, janela de coração, de mediastino, e janela de vascular, por exemplo, a anjo, tomo de coronário. Mas uma coisa importante que aconteceu com essa aquisição, então, rápida, de muitos cortes, com resolução temporal, é que eu consigo, seja numa 64, seja numa 320, o meu dado final, na verdade, além de ser um corte, apenas um corte aqui de 512, na verdade é um volume, porque cada corte tem uma espessura muito fininha, de meio milímetro, e eu tenho 512 por 512, meio milímetro, 512 por 512, meio milímetro, 512 por 512. Quando eu somo isso tudo, isso pode ter sido adquirido de forma step and shoot, de forma prospectiva, de forma retrospectiva ou helical. Vamos deixar o prospectivo e retrospectivo lá para o eletro, depois eu chego lá. Ou então volumétrica, como na tomografia 320, eu vou ter um volume. De uma forma ou de outra, eu vou ter um dado volumétrico. Pode não ter sido adquirido de forma volumétrica, de uma vez só, mas eu vou somar isso e vou juntar um volume. E esse volume, com alta resolução espacial, alta resolução temporal, é que me permitiu visualizar as artérias coronárias, como vocês estão vendo aqui. Então, hoje, a gente, na reconstrução, a gente trabalha com o que a gente chama de um voxel, né? Então, pixel, quando eu tenho a espessura de corte, ele vira um volume, né? Então, pixel é pixel element, né? E aqui é o volume element. Então, eu tenho um volume que a gente pode aí atingir, na maioria das máquinas modernas hoje, 0,3 por 0,3 por 0,3, em que ele é isotrópico. Então, um voxel isotrópico significa o quê? Que quando eu coloco esse volume dentro lá do meu software, que aí lá o pessoal da HCore, o Single Via, o pessoal aqui do Incor, a Terra Recon ou a Vitrea, quando eu coloco lá e faço aquele meu MPR, se eu olhar em qualquer ângulo e fizer oblíquos, eu não perco resolução. Porque se eu tivesse uma espessura que fosse maior que o tamanho do meu pixel, quando eu fizesse reconstruções, eu ia ficar com um degradê, um artefato de veneziana, né? de janela veneziana, porque eu perderia a resolução espacial. Com um voxel isotrópico nesse nível de 0,3 milímetros, a gente tem, então, um volume com alta resolução espacial que me permite reconstruir isso em qualquer ângulo. E isso é fundamental para a coronária. Por quê? Porque a coronária não está no plano axial, ela não está no plano coronal, ela não está no plano sagital. Eu vou precisar colocar ela não só num plano oblíquo, single oblique, né, oblíquo simples,
mas até naquele curvet que vocês usam no dia a dia, vocês já estão dando bastante laudo, que é, na verdade, um duplo, triplo oblíquo, né? Um oblíquo múltiplo, que permite eu estender aquela coisa torta da coronária num plano único e o resto ficar reformado, sem perder resolução espacial e poder, então, observar a luz da coronária, a parede da coronária, de uma forma adequada. Ok? Então, aqui a introdução de novo. Então, tudo isso explica mais ou menos como a gente conseguiu melhorar a resolução temporal. E aí, eu vou explicar melhor, além do sleep ring, as técnicas. Hoje as máquinas estão acelerando cada vez mais. Quando a primeira máquina sub-second aconteceu, ou seja, que uma rotação aconteceu abaixo de um segundo, desculpa, foi um breakthrough, um paradigma. Hoje as máquinas estão rodando, que nem essa que eu falei da Toshiba, que é lenta, a nossa máquina é antiga, 350 milissegundos, mas, por exemplo, a Dual Source Togacore roda 270 milissegundos. E hoje já tem máquinas chegando a próximo a 250, 230 milissegundos, há uma promessa aí já grande. Por que isso parece muito, né? De 1 segundo, depois caiu para 500 milissegundos, que era meio segundo, 350, 400, e aí 270, 280, tá difícil de baixar mais. Porque quando você começa a rodar nessa velocidade, ou seja, mais de 4 rotações por segundo ali, as forças Gs geradas naquele tubo, num gerador daquele tamanho que eu mostrei para vocês, que pesa 200 quilos, são enormes. Então, o tubo com o vácuo, se eu aplicar Gs muito altas nele, o que acontece é que ele vai quebrar. E a força G ela vai subindo de forma exponencial com a velocidade. Então, nós chegamos agora está na moda com a pandemia, as curvas exponenciais, eu estou bem no ombro dela, onde eu vou inclinar muito. Então, para eu ir de 280 para 230 milissegundos, que são só 50 milissegundos, falar, poxa, mais 50, acelera esse negócio. A força G mais do que dobra, triplica ou quintuplica. Então, assim, isso gera uma dificuldade de engenharia muito grande, no sentido de desenvolver peças que resistam a isso no uso clínico. Então, não é tão trivial aumentar essa resolução temporal. Por isso que na Dual Source, já falei do cobertura volumétrica, a ideia foi colocar 2 tubos, para que eu não precise rodar 180 e eu rode só 90 graus, vocês já sabem isso, mas depois a gente vai entrar em detalhes, e eu consiga, com 90 graus, um tubo pega uma parte, o outro tubo já pegou a outra. E com isso eu aumento a minha resolução temporal, diminuo pela metade. Então, eu aumento ela 2 vezes. A resolução temporal é esquisita, porque quanto menor o tempo, melhor a resolução temporal. Tá certo? Então, a ideia é essa. A ideia é que existe uma limitação de engenharia, que não é simples ser vencida, mas que vai sendo vencida, mas cada vez fica mais difícil acelerar esse tubo. Mas a gente já chegou num nível em que ainda a gente precisa da beta-bloqueador, nós vamos chegar lá. Por que eu preciso da beta-bloqueador? Para aumentar o tempo de diástole e a minha resolução temporal da máquina chegar perto, né? Eu faço o paciente se adaptar à máquina. No futuro, eu vou fazer uma máquina que eu não precise. Eu já tenho máquinas em que eu consigo fazer sem beta-bloqueador. Mas ainda na rotina clínica, isso é o que os vendedores querem que a gente acredite. Mas vocês sabem na prática clínica que a gente tem que usar o beta-bloqueador para um exame de alta qualidade de imagem. Pode ser que em algum tempo a gente não precise, mas hoje ainda é realidade. Cobertura de volume, que é uma opção, e a resolução espacial, que é o detector mais fininho que a gente já comentou. Muito bem. Então, aí a gente vai entrar depois agora no coração, que não faz... Então, isso foi uma tomografia de uma forma genérica. Isso vale para a tomografia do crânio, vale para a tomografia do tórax, vale para qualquer tomografia, tá bom? Agora, nós vamos entrar, não agora, na próxima aula, nós vamos entrar na tomografia da parte cardíaca, onde a gente vai entrar nas particularidades, usando essas informações que eu passei para vocês hoje, tá bom? Dúvidas não, eu tenho mais 5 minutos aí para tirar dúvidas de vocês. Alguém quer abrir o microfone? Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Não existe pergunta estúpida, vocês sabem disso. Quando eu estou com vocês no dia a dia, as coisas são bem tranquilas. Alguma coisa aí? Não? Não, Nabel, Williams, Fernanda, vocês estão conseguindo ouvir? A Fernanda eu sei que está lá com um monte de tomografia na CJ, está caindo a casa lá embaixo. Eu sei. Deu para ouvir, Fernanda? Deu, tranquilo, doutor. Tá bom. O Will, eu não sei, deve estar dando laudo, não sei se ele pode responder. Nabel, tá tudo bem com você aí? Você está sobrevivendo? Não pegou Covid, não? Tá tudo bem? Tá bom, tá tudo bem. Will, tudo bem? Will, acho que não vai conseguir responder, talvez.
Então tá bom. Beleza. Meninos, é isso então por hoje. Acho que a gente tenta ver o filminho da história. É muito legal a tomografia. Vale a pena. Hoje as televisões são ótimas, né? Eu já compartilhei no meu celular, eu estava no YouTube, joguei na televisão e assisti. São 20 minutos super tranquilo daquilo que, em vez de ficar vendo um monte de bobagem aí nas TVs abertas, é muito legal de ver. E tem a historinha do raio-x também, que eu vi, mas não pus aqui para vocês. Então peguem lá no chat os links e a gente volta a comentar na próxima aula, tá bom? Eu vou colocar essa aula já também no YouTube, tá bom? Um abraço, queridos, tudo de bom, fiquem com Deus, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.